Então, volto à tribuna, boa tarde a todos. E a sessão está até tranquila, né? Para não arrancar o microfone. Eu estive sábado passado, a convite, participando de um simpósio sobre a inclusão das nossas crianças neurodivergentes. Nós já marcamos para o dia 15 de março, o primeiro simpósio para tratarmos da inclusão, e a inclusão é mais do que simplesmente matricular a criança. A gente precisa entender que a inclusão é mais do que simplesmente matricular. A gente precisa cuidar de uma forma, de um acolhimento emocional, pedagógico e também familiar. Essa tem sido uma das bandeiras, nós temos trabalhado percebendo onde estão as falhas dentro da rede dessa política pública, e nós precisamos trabalhar. Então, desde agora, eu já quero contar com a participação da Câmara de Vereadores, certamente a nossa secretária de Educação, as responsáveis pela sala de AEE e as profissionais dessa área. Vamos ouvir as mães, os profissionais, ouvir aqueles que são responsáveis pela área pedagógica, para que a gente leve no nosso município, efetivamente, a educação inclusiva naquilo que realmente a lei determina. Presidente, e eu até peço a Vossa Excelência, e a palavra de Vossa Excelência tem peso e força nesse legislativo. Gostaria muito, se possível, de pautar os meus projetos sobre isso até o dia 15, se fosse possível, nessa política pública. Por gentileza, eu peço a Vossa Excelência, eu sei que é muito penoso para o nosso jurídico, mas se puder termos nesse dia já a Câmara com um projeto de lei analisado e possivelmente votado. Eu trago agora aqui uma pauta, uma matéria muito importante, uma pauta muito importante. Eu não sei quais são os vereadores que assinaram o ofício para a concessionária Eco 050. Engraçado, vereador Cláudio, que quando eu era criança, eu ia comer uma coisa muito ruim, eu falava assim, Eco, e quase porque é muito ruim essa concessionária, é muito ruim. Primeiro, ela descumpre tudo o que está no contrato de concessão. Ela mandou um ofício para nós, dizendo que lá tem total de 12 cabines. O dia que eu passei agora sábado, tinha 2. E as 2 que passam do sem parar, só tinha uma funcionando. Uma fila enorme. A questão dos caminhões-pipa que nós cobramos, eles falaram que tem 3. Os outros 2 devem estar, assim, com aquela roupagem do Exército, camuflado, que a gente passa e não consegue perceber. Eu consigo só ver um caminhão-pipa, e eles aqui estão dizendo que tem 3. Mas o mais importante que a gente precisa citar é que essa semana foi feita uma interdição da pista. Lembrando que eu quero fazer uma divisão aqui. Quando interdita uma pista por causa de um acidente, realmente não tem como se prever, vereador Rodrigo. Agora, interditar uma pista sem que previamente comunique a população, está em desacordo. Aí, eu, fazendo a pesquisa, eu gosto muito de cobrar naquilo que é lei, porque eu também gostaria muito de ser cobrado em cima da lei. O artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro, ele institui de forma clara no parágrafo 2º, que é obrigatório, não é facultativo, não, é obrigatório da concessionária informar com 48 horas de antecedência a interdição de uma pista. E não só isso, está escrito lá, precisa indicar um caminho alternativo e precisa, está escrito no artigo, comunicar de forma eficiente. Eles comunicaram, eu trouxe aqui. Eles comunicaram na rede social deles, às 9h49, que 9h36 eles iam interditar a pista. Sabe o que é isso? Falta de respeito. Porque nessa interdição, tinha pessoas que tinham consultas em Uberlândia, difícil de conseguir na UFO, e que pararam na rodovia. Pessoas que estavam indo para
entrar no trabalho e perder o dia de trabalho, porque não foi informado. Aliás, foi informado, 9h49, alguns minutos depois da pista já está interditada. E nós precisamos da eco nessa casa, e sempre, sobretudo, levar essa força de cobrança para essa concessionária, porque se cada um de nós passar lá e não pagar o pedágio, a multa chega na nossa casa. É direito deles cobrar o pedágio. E quem ia pegar voo também, né? E quem perdeu o voo e essas outras coisas, é boa lembrança, vereador PH. E aí a gente traz para a Constituição, vereador Oliveira, porque o direito do artigo 5º da Constituição de ir e vir. Eu tenho direito de ir e eu tenho direito de vir. Quando vai ficar interditado a via que me dá direito, eu preciso ser informado com antecedência. Eu sou cidadão, eu tenho direito garantido na Constituição de ir e vir. Ora, se nós pagamos pela concessão, a concessionária precisa trazer de forma legal, dentro do prazo instituído. E outra coisa, a rede social é um mecanismo? Só que rede social, eu particularmente nem sabia que a Eco 050 tinha rede social. Que gracinha, rede social, aí eles só comunicam depois que está interditado. É mais fácil a nossa imprensa divulgar isso com mais facilidade. E agora, pasmem os senhores, a imprensa parceira para divulgar não tem nem a informação. Ou seja, nem a imprensa que faz chegar a comunicação ao cidadão que vai transitar naquela rodovia, não tem a informação, ou seja, não chega. E aqui no artigo 95 do CTB, de forma clara, diz que tem que usar todos os meios, não é só um meio, não, é todos os meios eficientes. E eu aqui faço gravando mais forte essa palavra, eficiente. Além de comunicar fora do prazo, estão comunicando de forma não eficiente. Então, eu gostaria muito que essa casa, que nós possamos unir as forças, cobrar dessa concessionária, porque isso não pode voltar a acontecer. Se nós deixarmos exatamente isso, nós vamos permitir que dessa vez aconteça, das outras vezes também aconteça, daqui uns dias você pagou a duras penas uma viagem de avião com a sua família, e quando você está se programando com antecedência, a empresa concessionária não fez a gente se programar para optar por outro caminho, sabendo que está interditado. Volto a dizer, quando acontece um acidente, isso é caso fortuito, não tem como planejar. Mas eu já sei a resposta. Sabe como é que eles vão responder? É porque a gente estava virando a carreta que tombou. Ô senhor, se você já vai virar a carreta, o trânsito estava acontecendo com a carreta tombada. Então, avisa com 48 horas e então depois faz a retirada da carreta. O que não pode, ou então em dias, é isso mesmo, vereador, em dias de menos tráfego, avisa com antecedência. Por quê? Porque a população, ela merece o respeito, e essa casa precisa estar ao lado da população. Eu tenho certeza que a minha indignação é a indignação de todos os senhores e as senhoras vereadoras. Vereador Levi, o senhor me permite uma observação? Pois não, vereador. Além dessa questão de não avisar, falta inteligência, e não é uma crítica levada ao pé da letra, mas assim, os engenheiros podiam prever essa questão de interdição da via e colocar os veículos estacionados de um lado só, porque quando os veículos estacionam nas duas vias, aquela pessoa que vê a necessidade de retornar, pegar um desvio, pegar em Indianópolis, ele se vê preso no meio da fila ali que foi engarrafada. Trafegar pelo acostamento, a Polícia Rodoviária Federal vai multar com todo o direito. E aí, falta essa inteligência de prever isso aí. Peraí, vamos deixar o retorno livre. Quem tiver uma urgência, tiver que passar por Indianópolis, quiser voltar para Araguari, vai conseguir. E nem isso é feito. Será que é só a gente que usa a via que enxerga? Será que os engenheiros não veem isso, não? Parabéns, a sua colocação foi muito assertiva, pertinente. Eu creio que os engenheiros estão lá nas suas salas, em Brasília, no ar-condicionado, tomando
aquela água importada e não estão nem aí para a população. Mas nós que estamos aqui próximos, nós recebemos esse impacto. E nós vamos trabalhar, vereador, e o seu conhecimento vai ser importante para a gente informar e cobrar de forma. Se houver informação com antecedência, se programa o trânsito, dá opção, informa na saída, coloca uma faixa grande lá na saída para a pessoa olhar a faixa de, opa, vai ter, então ter opção antes de chegar e ficar lá bloqueado na estrada. Eles têm 2 caminhonetinhas Saveiro com letreiro. Então, é só utilizar. Tem aquele letreiro logo após o ponto de apoio ali também, onde fica a faixa lá, use cinto, ali também podia ter poderia informação. ter sido informado. Se faz na saída, as pessoas têm opção de fazer o retorno e buscarem uma outra alternativa de transporte. Vereador, a palavra? Pois não, vereador. Parabenizar o senhor. Só para vocês verem, esses dias até eles fizeram chacota comigo, uns amigos meus, porque eu tenho agora a mania, a palavra feia, fala mania, de antes de ir para Uberlândia ligar para ele perguntar se a rodovia está interditada. Aí eles falam, Guilherme, olha que mau hábito que tem que se criar, tem que ligar no 0800. Por quê? Porque às vezes tem uma reunião importante em Uberlândia, às vezes eu fazia aula de pós-graduação lá para não perder a aula. E às vezes quando tinha uma viagem programada, olha a fala, vamos sair 2 horas antes, 3 horas antes, porque se tiver fechado a gente consegue passar por Indianópolis. Então olha o que está acontecendo pela falta de comunicação. E pontuando também o que o Oliveira disse, muito positivamente, senhor, que eles comunicam que, igual falou, comunicar, depois que fecharam, eles comunicaram. E também não fala o tempo. Por quê? Igual você falou, no momento do acidente não tem como prever, mas vai fechar programado, vai fechar pelo quê? Pelo menos a estimativa, vai fechar por 2 horas, por 6 horas, por 10 horas, vai mexer com algum resíduo perigoso, porque a pessoa tem que ter o direito de pensar, não, se for 1 hora, eu escolho ficar, esperar. Vai demorar 3, eu quero dar a volta. Então, quantas vezes a pessoa não tem nem a escolha? Sabe o que teve um amigo meu que teve que fazer? Ir lá nos nossos amigos caminhoneiros, para perguntar, vocês têm rádio amador, você conversou com o rapaz lá na frente, o caminhão que está lá na frente, quanto tempo vai demorar? Olha o jeitinho que tem que dar pela ineficiência de comunicação. Parabéns. Obrigado, vereador. E há uma inversão total, né? A obrigação é da concessionária, e aí estão imputando para quem vai usar a rodovia, ter a obrigação de ligar antes para ver se está interditado. Isso é um absurdo do absurdo. Então, presidente, o senhor, como nosso líder nesse poder, vamos nos unir para a gente poder manifestar de forma contundente, veemente, para que essa concessionária preste o serviço de qualidade, cumpra o que está no contrato. É lei, é obrigação. Palavra, Pois não, vereador Paulo. Primeiro, parabenizar, né, pela sua bandeira, pelas suas palavras de hoje. Só para lembrar, né, no final do ano passado, a gente perdeu um araguarino por essa ineficiência de comunicação. Eu não sou nenhum engenheiro, não entendo de trânsito, mas foi nítido ali que houve uma ineficiência de comunicação, né, onde a gente perdeu a vida ali. Poderia ter sido um desastre muito maior. Né? Então, isso salva vidas. Esse tipo de situação que eu estou trazendo aqui para a tribuna hoje, além do respeito, de cumprir o contrato, salva vidas. Sim, né? Uma ineficiência na ação dessa empresa causou a morte de um araguarino. Obrigado pela lembrança, realmente. Vereador presidente. Levi, queria primeiro te parabenizar pelo uso da tribuna, assunto interessante, importante, você traz a preocupação esta casa, né? O Paulo lembrou bem, até o Alex é até cunhado do Rubão, que trabalha comigo, perdeu a vida, e não sei se talvez fazer uma convocação para que eles possam estar vindo desta casa, se achar que é melhor, ou também nós marcarmos uma reunião e ir realmente na direção lá em Uberlândia para poder resolver isso de uma vez por todas, e se não, vamos acionar a NTT, que é o órgão responsável, com algumas denúncias, né, graves que está acontecendo. Então, sugestão, se você prefere, talvez... Eu acho melhor, presidente, se nós formos lá na reunião loco, chamar aqui, nós vamos gastar um tempo grande deles irem. Eu acho que se nós formos lá, seria mais producente, que urge a eles resolverem isso. O senhor levantou a bandeira, então gostaria de participar juntos para que nós possamos estar indo, se quiser marcar, para poder ir lá e resolver essa situação. Vossa Excelência, como presidente, se puder marcar, representando o Poder Legislativo, convido os vereadores que estiverem ao nosso lado para a gente poder cobrar. E, por último, terminando... Queria ir lá com o senhor, viu, Levi? Pois não, vereador Nego, aí sim, aí o senhor vai na frente,
Aí o negócio fica feio. Por último, eu quero, de tribuna, reiterar o que eu pedi ao prefeito ontem. Já está passando do tempo de terminarmos o processo administrativo para punição da ABA, antiga OS da UPA. Já passou do tempo deles serem penalizados. Eu disse ao prefeito, eu aguardo, respeitando todos os trâmites, o direito do contraditório, mas o que eles fizeram na cidade de Araguari, com os colaboradores que até hoje não receberam, nós não podemos permitir que eles passem incólume. Nós precisamos, nesse momento, como município, e usando os meios legais da nossa Procuradoria, que tem o nosso Procurador-Geral muito competente, fazer com que eles sejam impedidos de contratar novamente com órgão público, para que em outras cidades eles não façam a mesma coisa que eles fizeram aqui na cidade. Obrigado, presidente. Vamos votar os projetos importantes nessa tarde.